Você foi chamado, é um escolhido. Você vai ser vaso, usado por Deus. Já começa a prova, Deus está trabalhando. Os teus olhos choram, Deus está te moldando. Deus não dá a prova que tu não suporta, pois toda vitória tem que ter um preço. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o barro é muito amassado para fazer um vaso como Ele quer. Passa tudo isso, chega as boas novas. Quem te viu no vale vai se admirar. Esse é o nosso Deus, Rei do Universo. Nada é impossível para o nosso Deus. Tudo Ele faz. Tudo Ele faz. Deus não dá a prova que tu não suporta, pois toda vitória tem que ter um preço. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o barro é muito amassado pra fazer um vaso como Ele quer. Passa tudo isso, chega as boas novas. Quem te viu no vale vai. Meu muito boa tarde a todos os ouvintes que nós estamos hoje neste domingo à tarde aqui na Vila Rural, Pinhão, Guarapuavinha, aqui de novo da nossa casa. Não sei por quanto tempo estaremos falando aqui da nossa casa, fazendo essa live para você aí, e você nos dando essa oportunidade de compartilhar com a gente. Em cima de toda a simplicidade, nós estamos fazendo aquilo que está na Bíblia, falando do Evangelho de Jesus. Mas eu sempre disse para o João, não vamos ficar só na palavra de Deus e vamos trazer para o mundo moderno de hoje, para nós podermos meditarmos nos dias de hoje e nos dias também do passado. Porque muitos podem dizer assim, mas é na Bíblia. Então vamos trazer para o mundo de hoje, que é o que estamos vivendo hoje. Então nesse momento, eu quero em primeiro lugar agradecer a Jesus por essa grande oportunidade que nos concede, neste domingo, dia 8 de dezembro de 2019, e agradecendo a Jesus que permitiu nós estarmos todos com saúde e aqui reunidos, para também agradecer a cada um de vocês. Eu gosto sempre de frisar, para quem já me conhece, quem não me conhece, está conseguindo a ver, que eu tenho meu jeito de falar, eu tenho meu jeito de ser, essa é a minha essência, não pretendo mudar. Se eu estiver errado eu quero mudar, mas eu não vou mudar naquilo que eu acho, que eu tenho certeza que eu estou certo, mas se eu tiver dúvida também não quero nem fazer comentários. Mas hoje era por volta de 20 para 1 da tarde, eu fui até o carro e eu não tinha nada para falar, inclusive até hoje eu nem ia querer falar nada. Eu ia pedir só para a Vitória, irmã, de falar alguma coisa, porque eu não estava muito afim de falar não. E falei muito domingo passado, porque eu sou muito contra sacanagem. Sacanagem não agrada ninguém, mas também agrada muitos, por isso tem muitos que gostam de fazer sacanagem. Então hoje eu não queria falar. Mas eu fui agora ao carro ali, e abri uma palavra e me chamou a atenção. Então em cima dessa palavra, desses versículos, eu vou trazer para o mundo de hoje o que é ingratidão. Quando nós somos ingratos. Aí às vezes a gente acha que nós somos ingratos com as outras pessoas. Nós somos ingratos com nós mesmos. Porque é nós que recebemos o bem. Eu vou ler
e depois eu vou meditar por que eu quero deixar esse exemplo. Eu não sei se aqui no Pinhão sabe, mas em Santa Catarina, na minha cidade chamada Palhoça, muita gente sabe que eu tinha 21 anos de idade em 1983 e comecei a trabalhar com motores elétricos e parei agora com meus 52 anos de idade. E meu filho Felipe está começando a dar seguimento àquilo que eu comecei lá atrás. Então, pela minha vida, pela minha mão, eu comecei só eu e algumas ferramentas. Vocês já vão entender por que eu estou falando isso. E no decorrer do tempo, ela foi dando certo. E ninguém dizia que dava certo. Porque o começo é difícil para mim, e é para ti, e é para todos. A não ser quando se herda alguma coisa. Mas quando não se herda nada e tem que começar do nada, do zero, aí a dificuldade é grande, meu querido. A dificuldade é grande. Eu estou falando com conhecimento de causa. Que tu preste bem atenção nisso que eu vou dizer. Eu vou relatar uma história minha, e também da Bíblia. E ninguém apostava que daria certo. Nem eu mesmo poderia acreditar que daria certo. Mas em nome de Jesus, Ele fez dar muito certo. Fez dar muito certo, que daí eu comecei a ter mais de 12 funcionários. E muitos clientes. Mas não peguei funcionário de empresa nenhuma. Eu profissionalizei todos aqueles que eu ensinei a minha profissão. Para cada um deles. Passaram pelas minhas mãos. Então vamos ver como é que funciona. Eu vou ler a palavra. E depois eu vou voltar lá na história na elétrica Idinho, lá da Palhoça, que não é coisa de 2000 anos como é de Jesus. É coisinhas agora recentes. Mas eu levei tanta punhalada pelas costas que até hoje está cravado no meu coração. Aí tu pode dizer, mas tu não fala de Jesus? Quem fala de Jesus não guarda mágoa. Ei, nós somos homens e somos falhos. Jesus não. Mas não venha dizer para mim que tem pessoas que hoje, só porque falam de Jesus, que não tem ranceio de ninguém, não tem mágoa de ninguém, não tem tristeza de ninguém. Porque uma sacanagem premeditada, nenhum ser humano esquece. Eu nunca vou esquecer. Vou cumprimentar, vou falar, mas sempre vou relembrar das sacanagens. Então, vamos procurar semear coisas boas. Coisas boas. Porque as pessoas ficam tudo bonitinho, todo mundo fica querido quando se está muito bem financeiramente. Quando tudo brilha, é uma maravilha. Eu sou amigo dessa pessoa. É meu parente. A pessoa gosta de falar com a boca aberta, bem grande. É meu cunhado, é meu tio, é meu irmão. É meu grande amigo, é meu compadre, tudo é assim. Mas quando se está caminhando de cabeça baixa porque está descendência, a gente vira as costas, faz de conta que não viu, não faz nem... Não é bom que ninguém nem pergunte se conhece aquela pessoa. Porque essa é a vida de hoje. Mas quem disse que não era também no tempo de Jesus? Era a mesma coisa. Então tu sabes o que eu estou dizendo, tu ouvinte. Não tem ninguém melhor do que ninguém. E não tem ninguém dizendo que não, eu não tenho mágoa de ninguém. Mentira. Todos têm, porque todos nós já fomos feitos de surpresa. Fomos feitos de surpresa por muita gente. Assim como eu, tem muita gente. Vamos ver como é difícil as coisas. Vou pedir para a Jo, e a irmã dele está aqui do meu lado, a Vitória também, e tu estás em casa, quiser acompanhar na Bíblia, é muito interessante. Vamos deixar Jesus falar com cada um. Está lá em Mateus, capítulo 8. Vou dar um exemplo de um homem. De um homem que não tinha talento nenhum, não sabia fazer nada, e depois sobre a vida dele veio tanto poder, tanta unção, que veio de um ser chamado Jesus. E olha só o que ele faz. Capítulo 4,
Vou comer. 4 ou 8? Aliás, capítulo 4 de Mateus. Capítulo 4 de Mateus, todo mundo conhece bem essa história. Todo mundo sabe quem é. Eu vou falar. Ele faz assim, ó. Versículo 17. Então começou Jesus a percorrer e a dizer: arrependei vós, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei, porque é chegado o reino do céu. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, um chamado Simão, chamado Pedro. Então eu quero falar de Pedro. Jesus vê Pedro pescando. Aí ele achou graça em Pedro. Mas engraçado que ele nem conversou com Pedro, né? Mas ele achou que com Pedro ele podia fazer de Pedro, além de ser pescador, ele ia ter uma dávida muito grande na mão dele. Eu ia convidar para ser meu discípulo e eu vou fazer ele botar a mão no enfermo, curar um enfermo, libertar o oprimido, multiplicar as coisas, abençoar as pessoas. Vou fazer ele ser pescador de homem. E Pedro não disse que não queria, não. Ele aceitou. Ele arriou a rede dele. Ele e o irmão dele, chamado André, o que estava com a rede. E disse Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescador de homem. Eu estou lendo no versículo 19. E disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescador de homens. Engraçado, né? Pedro se alimentava de peixe. Peixe é nosso alimento. Mas um homem não se... Mas a vida das pessoas serve não para nós, para Jesus. Nós não podemos fazer acepção de pessoas. E Jesus trouxe um homem chamado Pedro para falar dele, do amor de Jesus, para outras pessoas. Aí Pedro começou a achar o cara. Agora eu sou o cara. Ele começou a fazer muitas coisas importantes. E olha só. Então eles, o versículo 20 diz assim, ó, então eles, deixando logo a rede, o seguiram. Eles deixaram a rede de Jesus. Mas eles não conheciam Jesus. Aí Jesus começa a fazer aquelas maravilhas. As maravilhas, e Pedro de certo pensava assim, meu Deus, que homem é esse? Aí Jesus disse, calma, cara, vou fazer a mesma coisa contigo. Vou poder te dar autoridade. Se tu permanecer na graça que é a mim, eu vou fazer com teus olhos, Pedro. Tu vai passar e os enfermos vão ficar curados. Com a tua sombra, Pedro. Tu como homem, Pedro, não irás acreditar, mas verás. E tu vai dizer, o meu amigo Jesus é o cara. Ele é o cara. Eu estou dando para ti, Pedro, de graça, de graça. Mas engraçado, né, Pedro? Estou te dando tantas bênçãos. Porque eu sei que tu vai me negar, Pedro. Tu vai dizer que eu sou um larapa. Não, não conheço esse hipócrita. Não sei nem quem é. Faço nem ideia. Porque vai chegar um momento, Pedro, que eu vou para a cruz. Aí tu não vais querer te apresentar para todo mundo que tu é meu amigo. Será que eu estou falando besteira, Pedro? Será, Pedro? Então, eu quero ir lá em Atos. Lá em Atos. No livro de Atos. No livro de Atos. No capítulo 3. Tu que está me ouvindo, que já fosse ingrato a pessoas, enquanto é tempo. Porque depois não há mais tempo. Vamos valorizar aquelas pessoas que estenderam a mão, que te ensinaram alguma coisa, que te deram ânimo.
te deram força, te deram vigor. Tu menos não sabias nada. Não cospe no prato que tu comeu. E diz, por que estás falando isso? Porque muitos já me detonaram a minha vida. Mas muitos passaram pela minha mão. Muitos. E muitos se alegraram. Mas eu não quero que me reconheçam. Eu estou pedindo para as pessoas também não fazer o que muitos já me fizeram. Porque há o tempo de nascer, há o tempo de crescer e há o tempo de morrer. Tá? Então Pedro, ele foi escolhido. Mas vamos ver se eu estava mentindo, como Pedro não tinha poder nenhum. Quem tem o poder é Jesus, ele continua tendo poder, mas Pedro não tem mais poder. Porque não anda mais na terra também, mas Jesus também não anda na terra, mas ele é o Espírito poderoso que habita na vida de cada um. E ele pode fazer nas nossas vidas maravilhas, prodígios, no piscar de olhos. Ele ressuscitou Lázaro, que já estava 4 dias cheirando mal. Olha só o que diz o capítulo 3, do versículo 6. Depois eu vou pedir para João ler o 7, o 8 e o 9, mas eu vou ler o 6. Sabe por quê? Esse capítulo 3 de Atos tinha um homem que estava na porta pedindo esmola, ele era paralítico. E Pedro e João iam subindo na hora 9, e aquele doente estendeu a mão e pediu alguma coisa para ele. Ele não pediu a saúde dele, porque ele sabia que Pedro era um homem igualzinho a ele. Como é que eu pedi para esse homem me curar? Não, mas esse homem deve ter dinheiro, esses 2 homens, João e Pedro. Eu vou estender minhas mãos e vou pedir alguma coisa para ele. Vai que ele tira da mão e me dá muito dinheiro. Ele deu muito dinheiro sim, olha só o que ele deu. Olhou para eles esperando receber alguma coisa. O mendigo doente pediu a Pedro e a João algumas coisas. E disse Pedro, não tenho nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou, em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda, homem. Será que ele levantou? Será que ele andou? A Ju já vai dar seguimento no versículo 7. Mas será que esse homem levantou e andou? Pedro era apenas um pescador, não tinha esse dom, não tinha essa graça. Ele recebeu de graça de Jesus. Eu estou te mostrando para ti, ouvinte, que quando tu for agraciado por algumas coisas, seja no colégio, numa empresa, no trabalhador, em algum lugar, diga, hoje eu sou tal coisa porque lá atrás alguém me estendeu a mão para mim. Diga quem foi o primeiro, porque Pedro sabia que foi Jesus que viu ele lá no Mar da Galileia. Então, ele diz assim, ó, agora no versículo 7. Vamos ver o versículo 7, o 8 e o 9. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. Jesus, ele fez e continua fazendo. Mas nós, homens falhos, às vezes não queremos as obras magníficas que Jesus dá a cada um de nós. Queremos outras coisas, momentânea, passageira. Mas Pedro deixou a única coisa que ele sabia fazer, era pescar. E foi andar com um homem que ele não sabia quem era até então. E depois ele começou a ver que Jesus era que multiplicava as coisas, é que curava os enfermos. Mas todo mundo, Osana, 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 Jesus o grande. Todo mundo queria ser amigo de Jesus, claro. É assim. Todo mundo queria ser amigo de Jesus. E eu quero crer que Pedro, como os outros também, como André, Tiago, Mateus, todos eles. Esse é nosso amigo. Jesus é o mestre, o nosso amigo. Bati no peito, boca cheia. Meu amigo, ele é meu amigo.
Mas também, chegou o momento que assim como Jesus é com nós. Tu vai dizer, Cidinho, tu tá falando isso porque tu tá em decadência? Muito pelo contrário. Agora é que eu tô bem. Agora é que eu tô muito bem. Eu continuo no bem material, mas eu vou além. Eu estou muito bem no espiritual, que eu não vivia o espiritual. Hoje eu consigo entender o espiritual. Mas por que tu fala com tanta gana? É porque eu quero que tu entenda que Jesus quer que nós sejamos sinceros. E para te ser sincero, tu vai perder amigos, parentes. Se tu falar verdadeiramente de Jesus, tu não vai agradar. Mas agrada o mestre. É isso que eu estou querendo dizer. Porque muitos de que eu profissionalizei já montaram uma empresa para si. Mas também não me reconhecem. Mas deviam dizer, hoje eu tenho uma empresa porque foi o Idinho, aquele homem que fala de Jesus hoje, é que me ensinou. Me estendeu a mão, eu não sabia fazer nada. Eu era um servente de pedreiro, eu vendia picolé. E hoje eu sou um empresário, mas eu passei por lá. É assim que funciona. Vamos valorizar as pessoas que nos ajudam. Eu sou um que gosto de reconhecer aquelas pessoas que me ajudaram, que disseram assim, vai dar certo, Edinho. Segue em frente. Está entendendo? Mas tem muitas pessoas que não querem te ver bem. Aí vamos ver, lá em Mateus capítulo 26, Mateus capítulo 26, nós temos todo esse direito, mas por que nós só queremos desejar o bem das outras pessoas quando as pessoas estão bem? Quando as pessoas não estão bem, nós queremos se afastar daquelas pessoas. Porque ela não vai ajudar, ela vai atrapalhar isso. Isso é o ser humano. É isso que fazem com as pessoas. Tu pode notar, pessoal, uma coisa é certa. Quando todo mundo está bem e é teu amigo, está tudo beleza. Quando começa a cair, ninguém mais quer ser teu amigo. Ou ninguém mais quer ser teu parente. Mas olha só o que Pedro fez. Ele fez lá no capítulo, no versículo 74 e 75, do capítulo 26 de Mateus. Vou pedir para João ler o versículo 74. E o 75. Aquele grande amigo Pedro, que dizia, meu amigo, Jesus é o meu amigo, ele é o cara. Porque ele já tinha curado um monte de enfermo, ele tinha visto Jesus abrir os olhos. Vamos ver o que ele disse então? Pode ler, João. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo, não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera, antes que o galo cante 3 vezes me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Eu só resumi a história. Pedro estava sentado. Tu é Galileu, tu és amigo daquele homem, daquele charlatão. Não conheço esse homem, nunca vi falar dele. Engraçado, né? Porque Jesus não estava na bênção, né? Muito pelo contrário, ele estava muito na bênção, ele estava debaixo da graça da mão do Pai dele, o Todo-Poderoso. E Pedro é que não estava mais na bênção. Pedro podia dizer assim, ó, sim, ele é meu grande amigo. Eu disse que morreria por ele, mas já que vão crucificar ele, pode me crucificar também. Sou amigo dele, sim. Foi por causa dele que eu estou curando os enfermos, não. Estou botando a mão nos enfermos, e os enfermos estão andando, estão caminhando, estão saltando. Por causa desse homem aí que estão crucificando. Aí aquele hipócrita, na hora, temeu, porque ninguém... não está na coisa boa. Por que eu chamasse Pedro de hipócrita? Porque Pedro era homem igual a mim, igual a ti. Pronto. Jesus não. Jesus, ele é santo. Se ele diz, está dito, ele não muda de opinião. Por isso que Deus foi o 4º homem que entrou na fornalha. Quando jogaram aqueles 3 homens, ele foi o 4º homem. Ele se colocou e deixou o fogo ali, ó, debaixo da mão dele, não deixou queimar Sadraque, Abesaque e Abednego. Então nós temos que ficar bem atento. Bem atento. Pedro negou, mas Jesus ressuscitou
e disse: Pedro, foi eu que te escolhi, Pedro. Foi eu que te escolhi. Sabe por que eu estou dizendo isso para vocês todos? Porque daquela monte de cria, nesses 35 anos que eu administrei a minha empresa, que ela cresceu, ela deu frutos, tem pessoas que não falam de mim, falam muito mal da minha vida, mas só falam por trás, não falam pela frente. Essas pessoas têm que ter caráter. Dizer assim, não, ó, é assim, 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 assim. Isso é um comportamento que a maioria do ser humano faz. É um erro muito grande. É o que fizeram com Jesus. Aí Jesus fica triste. Porque ele abençoa e continua nos abençoando. Mas quem disse que eu não fico triste quando eu vejo grande sacanagem? Tu sabias, ouvinte? Tu sabia que tinha funcionário meu que trabalhava lá 10 anos e queria sair, mas não teve a coragem de pedir as contas? Sabe por quê que não pediu as contas? Porque ele perdia o fundo de garantia, seguro-desemprego. Não. Mas o cara também não me bota para a rua porque eu sou um bom funcionário. Eu vou começar a fazer tudo errado. Eu vou começar a montar os motores errados. Vou criar problema. Vou trazer um monte de atestado para poder eu ir para a rua. E assim fez. E assim tivemos que tirá-lo. Aí foi fácil para aquela pessoa. A pessoa recebeu todos os seus direitos. Mas Jesus não dorme. Agora, por esses dias, eu encontrei a mesma pessoa. Eu só apertei a mão, mas desci a escada e fui lá para uma praça. Não quis trocar ideia com aquela pessoa. Porque eu sei da sacanagem. Essa sacanagem dói. Mas Jesus honra as nossas vidas. Estou dizendo isso para ti meditar. Eu li a palavra que Jesus chamou um homem, deu poder para ele, e se tu ensinou alguém a fazer alguma coisa de bom, Jesus vai te recompensar. Mas muitas vezes tu também ensina ou incentiva a pessoa a errar. Tá? Jesus também vai pesar a mão sobre ti. Porque nós, seres humanos, somos assim. Às vezes, todos nós, na maioria das vezes, erramos porque queremos. Tá? E às vezes tem pessoas que nem falam contigo, ou virou a cara para ti, e tu nem sabe o porquê, o motivo. Aí tu vai saber, teve uma outra pessoa que detonou a tua vida sem tu nunca ter falado nada. Mas tu é tão covarde que tu não vem naquela pessoa e diga assim: ô fulano, eu estou chateado contigo, ou contigo mulher, ou contigo homem. O que foi? Pô, tu falasse assim, 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 assim contra a minha vida? Tu tá brincando? Eu nunca falei isso. Fulano de tal me falou. Aí as coisas se vai limpando, entendeu? Mas vocês não fazem, pô. Eu faço, por isso que ninguém gosta de mim. Porque eu não falo por trás, eu falo pela frente. A verdade, ela tem que ser dita. Doa quem doer. Tu perde pai, tu perde mãe, tu perde filho, tu perde quem tu quiser. Mas Jesus disse: ei, arreia tudo e segue-me. Mas na verdade, porque na mentira eu não preciso. Na mentira é do meu adversário. Vai para o lado do meu adversário, que é o cão. Então tu sabe que está me ouvindo, do Iapoque e o Ichuí, desse grande Brasil. Eu estou falando aqui dentro da minha casa. Eu estou dizendo que eu não sou crente. Eu sou defensor também não. Eu quero testificar de Jesus. Porque Jesus não precisa nem de mim e nem de ti para nós ser defensor dele. É ele que nos defende. Ele só quer que nós testificamos que ele é santo, que ele tem o poder. Crente é uma coisa. Admirador de Jesus é outra coisa. Até o dito cujo também é crente. Conhece de trás para frente essa palavra aqui. Ó. Ele treina, conhece mais do que eu e tu junto. Mas ele não obedece a Jesus. Vamos obedecer a Jesus. Vamos ficar na graça de Jesus. Não sei por quanto tempo eu vou estar aqui nesse Paraná. Não sei por quanto tempo. Mas quem disse que eu vou virar as costas para o Paraná? Para essa grande cidade chamada Pinhão. Eu digo grande, não é porque ela tem grandes prédios, não.
porque ela tem shopping, não. É porque foi aqui que Jesus me encheu pelo Espírito. Foi aqui que eu vi muitos milagres. É aqui que eu estou sendo abençoado, mas é aqui que estou incomodando também o inferno. Porque eu não estou me curvando para homem. E eu vejo muitos amigos meus se curvando para homem. Cara, mulher, homem, muda de postura. Adora a Jesus. Não fica bajulando homens, porque homens são falhos. Jesus não bajulou Pedro. Não bajulou Pedro. Ele só disse, vem cá, Pedro, que eu preciso de ti. E quem disse que aquela prostituta de Josué, que guardou os dois espião, que Josué mandou eles espiar a terra, essa era boa. E foi ela que disse, não, entra aqui. E ela guardou aqueles 2 homens. Mas para a sociedade, todo mundo aponta, aquela não vale nada. Aquilo não vale nada. Aquilo ali é assim. E todo mundo é mais sujo que pau de galinheiro. Porque todos nós vivemos num mundo corrupto, um mundo inverso. E tem de gente querendo achar que é melhor do que o outro. Nós somos todos iguais. Todos iguais. A mesma odor. Mas o sangue do Cordeiro está em todos nós. E tem tanta gente que vira a cara para ti, ou vizinho, ou para o outro, para quem for, sem tu fazer nada. Eu passo por isso aqui nessa cidade de Pinhão, eu passo na minha cidade de Palhoça, inclusive perante de sangue do meu sangue, sem eu fazer nada. Mas eu não mudo meu comportamento. Mas teve um sangue meu que falou assim, ó, não dá para falar contigo. Sabe por que não dá para falar contigo? É porque tu ama demais Jesus. Tu ama demais, falou por 3 vezes. Eu disse, ainda bem que eu amo Jesus. E vou continuar amando Jesus, verdadeiramente. Mas tu pensa que para mim foi difícil falar isso? Não foi. Porque eu sei para quem eu estou falando. Tá? Porque Jesus sabe quem foi que me falou. E Jesus disse, é isso mesmo, filho. Me defenda, diga que tu me amas. Mesmo que seja sangue do teu sangue. Depois eles podem até te crucificar, mas eu vou te ressuscitar. Sabe por quê? Porque estás me defendendo verdadeiramente. Ou tu acha que não está cheio de hipocrisia. Um dia está numa denominação tal, outro dia está numa outra denominação, outro mês está na outra denominação. Muda todo comportamento. Ei, fica no mesmo lugar, fica com Jesus, pô. Esse espaço que eu estou falando aqui, ó, ninguém é obrigado a estar me ouvindo. Não estou pagando rádio, não estou tendo um templo, não estou debaixo da mão de homem nenhum. A não ser que o Google me exclua. Aí tudo bem. O Facebook pode chegar assim, ó, vamos excluir esse carequinha, esse baixinho, que ele se acha o cara. Não, eu não me acho o cara. Eu estou defendendo um evangelho verdadeiro de Jesus. Tu sabe que está me ouvindo aí. Olha bem para ti e veja se já não falasse mal de alguém. Veja se não falasse mal de alguém. Eu duvido que não. Porque eu também já falei. Mas quando eu errei, eu fui lá pedir perdão. Eu disse, pô, tu me desculpa, eu estava errado. Eu te achava que tu era um charlatão, um canalha. Não, eu fui lá pedir perdão pro cara. As pessoas têm que ser assim. Tá? Quando erra, vai pedir perdão. Mas quando tu sabe estar na verdade, continua na verdade. Porque a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Não é assim que o nosso presidente, nosso não é teu, não, é nosso. É da nação brasileira, é nosso, é ele, acabou. É meu, é teu e todo mundo. Não tem 2, só tem um. Jair Messias Bolsonaro, é o nosso presidente. Se tu votou ou não votou, o problema é teu. Mas que ele é presidente. E ele diz, conhecereis a verdade vos libertará. Ah, se tu conhecesse a cabeça de 513 deputados, ó, é um diferente do outro, é um querendo ganhar mais do que o outro, é uma sacanagem em cima de uma sacanagem, pronto. Mas é a lei. A lei maior é essa daqui, ó. É a verdade. É a verdade. Aqui no Pinhão tem um monte de gente que odeia a minha vida, sem eu fazer nada. Eu sempre falo isso, né? Assim, pô, mas esse cara, ninguém deve gostar desse cara na cidade. Claro que ninguém gosta de mim, sabe por quê? Porque eu não bato palma para homem. Eu sou o meu pastor.
a minha obreira, a minha tal. Ei, eu defendo Jesus, o evangelho dele verdadeiramente. Nós temos que aprender uma coisa. Pode dois cegos guiar, um cego guiar um outro cego? Não pode, porque caiu ambos no buraco. Mas se tiver uma pessoa com os olhos abertos e o outro é cego, mas se não estiver bem intencionado, ele leva aquele cego para o buraco, porque ele é cego. Jesus não é cego. Tá? Eu estou falando assim, sabe por quê? Porque eu estou bebendo dessa mesma água, que é a água da vida, Jesus. E tu sabe o que eu estou dizendo. Tem muitas pessoas que falam assim, eu não gosto daquele cara. Aquele cara é um nojeira. Só quer fazer mal. Aí quando a pessoa passa por um problema, ele é um querido, ela é uma querida. Ai meu Deus, vamos pedir. Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. Pessoa do bem. Todo mundo vira bonzinho. Mas quando a pessoa precisa de um abraço, os covardes não vão abraçar. Porque acham que a pessoa é muito dura. Ei, se tu tá na graça, tu vai na casa do teu inimigo e abraça o teu inimigo. Porque Jesus entra contigo. Agora é muito fácil ir na casa do irmãozinho, da irmãzinha, pai do senhor, irmã, como é que tá? Deus é tão bom nas nossas vidas, né? E nem fala com a pessoa que passa do lado. Ah, entendi, para mim finalizar. Ah, entendi, tá certo. Ele pode ficar 29 dias praguejando os outros, porque quando fazer 30 dias, tem uma tal de Santa Ceia que eu vou comer um pãozinho, tomar um suquinho de uva e Deus vai perdoar meu pecado. Aí eu vou errar de novo. Daqui a mais 30 dias eu vou botar um pãozinho na minha boca, um suquinho de uva, eu volto a ser maravilhado. Vai brincando com isso, vai. E não vai mudando de comportamento não, para te ver só. Se Deus não vai tratar contigo. Porque Paulo não participou de ceia nenhuma. Porque ceia é hora de jantar. E não participou com ninguém. Mas foi o único homem que defendeu Jesus com verdade. Com autoridade. E também te deixo uma pergunta no ar. Lembra-te de mim. Quando entrares no paraíso. E Jesus disse por aquele ladrão da direita. Hoje mesmo estarás comigo. Hoje mesmo estarás comigo, ladrão. Ele podia dizer assim, não, como é que eu vou te levar? Tu és um pecador. Tu não tomou a tal de ceia, agora tu não vai pedir para queimar no fogo do inferno. Ele falou, não, né? Ele disse, hoje mesmo estarás comigo. Por isso que eu digo, eu acredito no Evangelho de Jesus. Pronto. Agora não brinque com Jesus. Aqui nessa cidade de Pinhão, vocês estão fora do Brasil, tem um monte de gente que passa por mim, nem sequer dá uma buzinadinha e nem sequer levanta a mão. Mas nada fiz. Sabe por quê? Porque eu não bato continência para general. General são denominações. Eu bato para um ser que ninguém vê. Não sou melhor do que ninguém, não. Eu sou muito falho. Muito falho. Mas estou sendo verdadeiro. Medita. Medita. Que ninguém ensinou a enrolar motor elétrico. Mas eu montei uma empresa e deu certo. Mas eu ensinei muita coisa. Aqui no Pinhão tem pessoas que conhecem a minha história na íntegra. Na casa da minha mãe se hospedaram também. Conhece, pode dizer não. Eu conheço a história desse cara lá em Santa Catarina, na Palhoça. Ele não é uma farsa, ele é verdadeiro. Porque quem não deve não teme. Então muitas pessoas já conhecem a minha história lá em Santa Catarina. Eu sou o mesmo cara. Aqui, sou o mesmo cara lá. Mas se eu escondesse alguma coisa, eu não levaria ninguém aqui do Paraná, do Pinhão, para conhecer a minha família, conhecer a minha cidade, andar comigo no shopping, com a Jo. Ah, vou levar? Tá doido? Não, não. Levei, sabe por quê? Porque não estou devendo nada para ninguém. Não estou com encomendação. Então essas pessoas sabem que o bom é andar com a cabeça erguida, mas não querendo ser melhor do que o outro. É que todos nós, hoje podemos estar bem, amanhã podemos cair, porque eu caía do homem levantado de Jesus. Não pense que todos nós que estamos andando em igreja, estamos salvos. Temos que tomar água da vida, porque ninguém sabe o dia da manhã. Aí eu faço um convite para ti, ouvinte, para me finalizar de fato. Um convite para ti, faça uma lavagem na cabeça. Pelo menos esses que moram aqui no Paraná, na cidade de Pinhão. E medite se algum dia eu falei mal de ti por trás. Ou se algum dia eu te neguei a minha fala, por que motivo? E pode vir na minha casa e me cobrar. E me leva na casa daquele que disse que eu falei tal coisa.
que eu nunca falei, não tenho medo de ser pego de surpresa. Mas eu fico triste, como eu fico triste lá no meio dos meus. Ah, ele é um abençoado, me paga o meu salário de 4 mil por mês. Comprei um carro, estava naquela empresa. Aí vai lá, faz uma sacanagem para poder a gente botar para rua, para se beneficiar. E a gente fez isso sim, tirou todos eles e começamos uma nova história. Meus filhos hoje faz 1 ano que tem uma nova história. Não tem nenhuma raiz podre lá dentro, nenhum galho. Jesus fez uma nova história, tirou todos eles, deixou só meus filhos. Não que meus filhos são melhores que ninguém não, mas ali agora é deles. Só está eles e Jesus. Não tem mais ninguém remoendo por trás. Porque se tu não gosta do teu salário, arrume outro emprego. Mas engraçado, né? Quando tu está de braço cruzado, não tens emprego. Aí eu faço qualquer coisa, se alguém me arrumar um emprego. Veja a televisão, aí eu faço qualquer coisa. Aqui em São Paulo eu faço qualquer coisa. Fica 5 meses na empresa, já quer botar a empresa no pau, quer se dar bem, quer tomar o poder do outro, que é mais do que ele. Isso é o ser humano, meu querido. Isso é o ser humano, quer dizer que eu estou mentindo. Outro não vê televisão, tu não pode ver televisão, né? Entendi. Crente não pode ver televisão, é verdade, entendi. Mas televisão, para quem assiste, é verdade. Mas quem é crente não pode ver televisão e também não pode ter Facebook, tá? Entendi? Entendi. Mas o negócio é o seguinte, a mídia fala isso. Fala bem isso. Quando tu está precisando de alguma coisa, qualquer coisa te serve daí. Mas quando tu não precisa mais daquela coisa para ti para jogar fora. Momentâneo. Vamos mudar de comportamento. Deixa de ser crente e deixa de ser defensor de Jesus. Do evangelho dele. Mas continua a estar na mesma congregação. Mas cumprimenta o teu vizinho, cumprimenta o teu amigo, cumprimenta o teu inimigo. Faça o que quiser fazer. Porque chega de hipocrisia. Eu estou vendo muita hipocrisia. E hipócritas eu estou até aqui, ó. Por isso que estou ficando careca. De ver tanta hipocrisia. É bom ter um monte de amigo. Porque está todo mundo debaixo da mesma hipocrisia. Eu quero ver na verdade. Alfredo, meu amigo. Parabéns, Alfredo. O que tu me disseste outro dia. Não para mim. Mas eu te perguntei. A Ju entrou no mercado, eu acho que foi no Superpão. E alguém falou assim. O Alfredo fala muito bem do teu marido, o Idinho. O Alfredo é marido da Marilda. Isso é importante. Mas o Alfredo não está me seguindo. Mas o Alfredo já falou bem da minha vida. Eu não vim falar mal da minha vida. Mas se eu for falar o nome das pessoas que falam mal da minha vida, o pinhão ficaria pequeno. Agora para falar de bem, meu querido, bem poucos te sobra. Bem poucos te sobra. Já já, hein? Já já. Todas, ida e vinda, de Pinhão para Guarapuava para Pinhão, olhando para o lado da Vila Rural, vai ver iluminação pública. Tá? Porque é luz para todos nós. Jesus é a luz do mundo. E nós temos que ser mais verdadeiros. Não foi um desabafo, não. É o meu jeito de ser. Semana que vem, eu vou... Não posso dizer isso, né? Porque eu nem sei se eu vou respirar daqui a pouco. Não é assim, Jô? Não é assim, mano? Eu te dizer, domingo que vem eu vou falar uma coisa. Hipócrita, tu nem sabe se daqui a pouco tu vai estar vivo, rapaz. Tu depende de mim. Porque a vida de vocês é minha. A gente pode sair de casa de manhã para trabalhar e sofrer um acidente. A gente pode sair para trabalhar e chegar na empresa e a empresa mandar a gente embora. Só não preciso do teu trabalho mais, está dispensado. Meu Deus, eu fiz um plano, comprei um carro e agora eu não preciso mais de ti. É assim que saber que nós vamos estar sempre andando por cima d'água, não. Mas nós não. Jesus. Então nós vamos contar com o dia de amanhã. Vamos contar com o hoje. O agora. O amanhã pertence a Jesus. Se tu não fala com alguém, se tu tens mágoa de alguém, ei, faz uma lavagem na tua cabeça nesse momento e vê quantas coisas estão se passando que tu podia dizer, puxa, eu falava tanto mal do cara, eu não gostava do cara, agora eu faço média, se eu pudesse dar um abraço, meu amigo, ele é tão meu amigo. Ei, te acorda! Faça antes. Faça antes. Porque depois é tarde. Depois é tarde. Faça como eu fiz.
Quando aquela pessoa chegou, depois de 10 anos trabalhando comigo, veio na minha nossa, subiu a escada, me deu um abraço de tamanduá, e ó, na praça, pessoa assim lá dentro da minha casa. Aí a minha filha me cobrou. Credo, pai. Sim. A sacanagem. Mas Jesus falou assim, pai, ó. Mulher, eis aí teu filho. Perdoa teus inimigos, Jesus falou isso, mas Jesus também falou assim, ó, pai, perdoa o que não sabem o que fazem. Eu falei para minha filha, perdoa o que não sabem o que fazem. Estava crucificando Jesus. Muitas coisas não são crucificadas sem fazer nada. Então eu deixo essas palavras para te meditar. Para te meditar. E hoje nós vamos até às 15 horas, se Deus quiser. Se tu achar que pode ficar aí depois para ouvir a irmã Delito, já me ouvisse bastante, a Jota aqui, até às 15, até às 14. 15, vamos deixar as águas fluir. Senhor, obrigado, Jesus. A minha parte está feita. Eu fiz o que estava no meu coração, Senhor. Se as pessoas entenderam ou não entenderam, mas tu entendeu, Senhor. Faça o melhor para cada um de nós, Pai. Amém e amém. Venha, mãe. Boa tarde, pessoal. Vamos ler em Salmo 138. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos deuses. A ti cantarei louvores. Inclina-me para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade. Pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Amém. Vida foi uma procura, com a alma cheia de angústia, eu chorava tanto. Tentando achar uma saída, apagar cenas da minha vida, quantos desenganos. Verdade eu já conhecia, que Jesus morreu por mim um dia, quanto sofrimento. Foi ferido, também humilhado, por amor ele sofreu calado todos os momentos. Na realidade o que eu queria era nascer de novo, apagar este passado triste do meu coração, enxugar as lágrimas ainda rolam no meu rosto. E para isso eu sei que só Jesus dará a solução. Então, limpa Jesus, limpa, limpa toda a amargura. Limpa Jesus, deixe a minha alma pura. Toca Jesus, toca, toca fundo no meu ser, no seu amor me surpreenda. Quero sentir sua presença, nos seus abraços de poder. Realidade o que eu queria era
nascer de novo, apagar este passado triste do meu coração, enxugar as lágrimas que ainda rolam no meu rosto. E pra isso eu sei que só Jesus dará solução. Então, limpa Jesus, limpa, limpa toda amargura. Limpa Jesus, deixe a minha alma pura. Toca Jesus, toca, toca fundo no meu ser. O seu amor me surpreenda. Quero sentir tua presença no seu abraço de poder. Amém, Jesus. Meu boa tarde a todos. Quero agradecer a oportunidade que Deus está me dando. Mais um domingo aqui presente. Agradecer a todos vocês que estão ligados via Facebook, via rádio, não importa. Não tem mais rádio, é só Facebook. Rádio no rádio da mamãe? Não. Ah, então é só via Facebook, né? Quem está com sua Bíblia em casa, abra sua Bíblia lá no livro de Atos, capítulo 4. E a palavra do Senhor diz assim: eles estavam ainda falando ao povo quando vieram aos sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus, perturbando por eles estarem ensinando ao povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Eles os prenderam e os colocaram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Mas muitos que ouviram a palavra creram, chegando ao número de homens a quase 5